Convidamos ao palco para apresentar-se J. Santos, fotógrafo, documentarista e autor Bendito é o Fruto, obra que atravessa a Bahia e Angola em busca de sentido, pertença e memória. O livro resgata a história de Arthur Arriscado, cujos gestos e raízes angolanas revelaram um outro Brasil. Cada livro que apresentamos hoje é uma forma de resistência. Vou passar a palavra aqui para o J. Santos, que vai poder falar um pouquinho de sua obra e de quem foi o Arthur Arriscado. Boa noite, sou J. Santos. Agradecer a oportunidade a todos os presentes, o pessoal da mesa, a turma da assessoria, nosso amigo pessoal da áudio e vídeo, amigo do cerimonial, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, partilhando esse momento aqui com diletos amigos e dizer que a literatura nesse momento nos une a todos. Eu acho que cada um aqui ao seu modo vai deixar aqui hoje um pouco do seu colorido, um pouco do que cada um tem de melhor para oferecer, e eu acredito que falar do Arthur Arriscado é uma experiência que ajuda a continuar essa história que começou com a nossa amiga ali e daqui a pouco chega até a nossa Ialorixá Mãe Baiana, porque precisamos recontar a nossa história, e eu acho que isso é feito paulatinamente a cada dia, e o Arthur Arriscado, não por acaso, um grande cidadão angolano que terminou seus dias aqui em Brasília, na capital do Brasil, um autor que foi publicado pela Fundação Palmares, um radialista de excelência e um homem que se orgulhava muito, dentre outras coisas na vida, de ter sido responsável de ter gravado o hino nacional de Angola, que foi tocado no dia 11 de novembro de 75, na Praça Agostinho Neto, ele como sendo o grande sonoplasta que Angola tinha no momento. Então, a minha aproximação com o Arthur se deu aqui na Asa Norte, e desde o início desenvolvemos uma amizade, e eu fiquei muito triste porque eu não estive próximo dele quando ele se foi, e resolvi escrever essa obra 10 anos depois da passagem dele, porque eu nunca aceitei ter ficado sem ter dito algo que eu queria ter falado e que a circunstância não me permitiu. E aí, ano passado, a obra finalmente ficou pronta, eu fui a Luanda fazer o lançamento do livro, aproveitei e levei 2 baobás, plantei um em Luanda, um no Icolo Ibengo e o segundo baobá no Uambo, no Reino do Bailundo, mais precisamente. Plantei também um baobá na frente da Arena Fonte Nova, no centro de Salvador, quando ele completou 77 anos de vida, se tivesse vivo. E, a partir daí, essa obra é a primeira vez que ela está sendo lançada depois de ter sido lançado há exatos 1 ano em Luanda, ano passado. Legal. Essa obra ela tem algumas particularidades que eu acho que talvez no momento não teríamos para destrinchar tantas informações. E, enfim, o Arthur era um indivíduo que o próprio nosso ministro teve contato com o Arriscado, o grande coronel Hoffmann, e ele se orgulhava muito do seu país, era um defensor ferrenho da sua cultura, ele como um cidadão chokwe, né? E
conseguiu trazer isso para o Brasil. Desde a primeira vez que ele veio, o Arthur chegou no Brasil ainda no período do 88, né? Ele veio junto com o José Rodrigues fazer uma pesquisa. Eles publicaram um livro que ficou intitulado 100 anos depois, 1888, 1988. E aqui ele se acostumou, foi ficando, retornou para Angola, mas acabou sendo fisgado pelo Brasil. Depois passou por vários problemas de saúde e isso impossibilitou que ele não ficasse em Angola e acabou ficando em Brasília, e aqui foi onde nós desenvolvemos a nossa amizade e tivemos bons momentos aqui em Brasília. E essa obra eu quis escrever como sendo uma oportunidade de eu me devolver para a minha terra, Salvador, a terra que me viu nascer, e, por conseguinte, até Luanda por causa dele. E aí, lançar esse livro em solo africano e plantar essa árvore foi como eu tivesse deixado uma mensagem muito tempo depois, em que eu não tinha esquecido dele por tudo que ele me ensinou e por tudo que ele desenvolveu, por tudo que ele trouxe e conseguiu colocar em mim. Porque o nome dessa obra é Bendito é o Fruto. Eu não quis colocar Bendito é o Fruto do Baobá para não ficar muito óbvio, mas é uma homenagem por conta de uma mucoa que ele tinha na estante da sua casa. Então, sempre que íamos lá, eu via aquela mucoa, o fruto do embondeiro, em cima da estante. E aí eu falei para ele que eu um dia escreveria uma obra por causa daquela mucoa. E acabei escrevendo, mas infelizmente ele não pôde compartilhar. Mas tem uma imagem aqui, algumas passagens de outros livros que ele publicou, e eu posso dizer que essa obra ela acabou me apresentando o continente africano de uma maneira como eu jamais tinha imaginado. Foi uma viagem muito difícil, mas muito prazerosa. Eu fiquei o tempo máximo possível em Luanda, percorri todo o país, fiz o lançamento em outras províncias, mas só ficou uma pontinha de vontade a mais, que eu queria ter chegado até o Moxico, que era a província natal dele, mas Moxico é muito distante da capital e tem uma logística que não é muito fácil de lidar, e deixamos agora para o próximo ano. Nós fazemos o lançamento no Moxico, na terra natal do nosso mestre. Que maravilha, Jota. Você comentou que você plantou um baobá na frente do Fonte Nova. Então, acho que daqui uns 50 ou 100 anos o Bahia vai estar jogando na sombra, né? Por sua causa e por causa de Arthur Arriscado. Você quer concluir? O seu tempo ainda tem 1 minutinho ou 2. Sim. Tem uma coisa que eu queria falar, mas o João não está aqui. Eu fico, Sim. Porque... Então... Não, mas aí eu divido com vocês. Tá tudo em casa. Quando eu terminei de escrever a obra, eu disse assim, eu preciso procurar uma pessoa para fazer o prefácio, mas tem que ser uma pessoa que conheceu o Arriscado profundamente. E aí eu comecei a imaginar quem que eu posso convidar para escrever esse prefácio. E procurei, fui pensando em uns nomes, fui pensando em outros, e sempre chegava no João. Aí eu disse, poxa, eu tenho que ligar para o João e aí eu tenho que explicar para ele que ele vai escrever sobre o Arriscado. E aí ele, muito solícito, né, com essa generosidade dele, não, Jota, claro, pode ficar à vontade, vamos preparar um lançamento, eu vou fazer um prefácio, inclusive se você quiser, eu quero que você
conheça algumas pessoas que eu vou lhe indicar pessoalmente para você conhecer quando você chegar em Luanda. E aí eu fui anotando todos aqueles nomes e feliz da vida. Passa mais ou menos, eu acho que 10 dias, aí começa a rolar um bochicho na internet que o nome de João estava cotado para a presidência da Palmares. Aí eu fui ficando triste, eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Ele vai me enrolar e não vai ter mais condições de escrever esse prefácio. E eu fiquei avexado. E realmente, né, eu não aguentei, eu liguei e falei, João, eu vi que tem uma cotação para o seu nome aí, eu quero que você fale a verdade e não minta. Você é verdade ou não é? Ele disse, Jota, é verdade. Aí eu disse assim, tá bom, perdi o amigo e o prefaciador, porque agora eu sei que você galga um degrau muito mais alto e as atribuições não permitem que às vezes a gente tenha aquela disposição que a gente tem quando não tem tamanha atribuições. E aí, por um acaso, um dos nomes das pessoas que ele me pediu que eu procurasse em Luanda é o José Rodrigues, o diretor da LAC, muito amigo dele, e por um acaso eu contei a história para o José Rodrigues e ele disse, deixa que eu vou fazer esse prefácio. E aí ele escreveu um prefácio lindíssimo e, enfim, esteve comigo lá em Luanda, lançamos o livro junto, ele contou histórias incríveis sobre o Arriscado e, de toda maneira, eu me senti contemplado porque, misteriosamente, cá estou eu, um ano depois da obra publicada e, diante dele, presidente da fundação, e aqui, junto conosco, lançando o livro. Então, ele está aqui nessa obra e ele faz parte desse prefácio. Massa, que legal. Palmas, muito obrigado, o Jota. João Jorge é uma figura incrível mesmo. E eu acho que ele representa muito bem esse espírito palmarino que muitos de nós aqui, servidores e colaboradores da Fundação, temos também. Obrigado. Excelente. A gente vai dar continuidade aqui no nosso... Tá? Peço que vocês permaneçam aqui. A gente vai abrir um pouquinho... Pois não, por favor, Juca. A gente vai iniciar a roda de conversa, então. 2 minutos para ele falar aquilo que ele queria falar. Pronto. Foi assim, João. Ó, ele... Eu comecei a falar, ele começou dizendo que... Oi? E aí? Tá me ouvindo? Eu comecei dizendo que ele falou, né, que plantou uma semente baobá na Arena Fonte Nova, do ladinho da Arena Fonte Nova. Daqui uns 50, 100 anos o Bahia vai jogar na sombra, graças ao Jota Santos. Fala aí o que você queria dizer para ele. Não, eu estava contando aqui para o pessoal, falando do processo de criação de Bendito é o Fruto. E aí, como o Arriscado, ele fez muitas amizades no Brasil, e em Salvador, mais precisamente, foi onde ele chegou a primeira vez. Foi lá onde ele conheceu inúmeros amigos, dentre eles João. E aí, eu falando aqui para a turma que no processo de escrita do livro, eu estava muito preocupado buscando um prefaciador da obra. E aí, falando que entrei em contato contigo, e você falou, deixa comigo, Jota, eu vou fazer o prefácio. E aí foi logo naquele momento que saiu a indicação, e aí depois você veio a ocupar o cargo da instituição que preside até o presente momento, com brilhantismo, e eu falando para o pessoal aqui que eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, perdi o prefaciador, mas ganhou um excelente presidente da Fundação Palmares. Não, eu ganhei mais, perdi o prefaciador, mas ele disse assim, olha, você está indo para Luanda, procura fulano, beltrano e ciclano, mas não esqueça de falar com o José Rodrigues, que é muito meu amigo, e encontrei com o Zé Rodrigues, e Zé Rodrigues foi quem escreveu o prefácio, e hoje nós estamos juntos aqui. Então, assim, foi oportuno. Exatamente. Obrigado, Juca, pela a lembrança e a oportunidade de falar. João não estava presente, mas é para dizer que a minha ida a Luanda, ela se deu depois que eu plantei um baobá em 2022, no dia que completou 100 anos da morte de Agostinho, do nascimento de Agostinho Neto,
e também a data de nascimento do Arthur Arriscado, que é 10 de setembro. E aí plantei, e depois disso fomos até Luanda e replantei novamente o baobá no Icoluibengo, onde ele nasceu, Cascane, e plantei o segundo com o rei do Bailundo no Uambo. Olha aí. Isso. Muito legal. A gente vai abrir agora, pessoal, então, para comentários, conversas, sugestões, elogios. Direcionem a pergunta, né, a cada um dos nossos convidados, autores aqui. Vai ter uma galera aí distribuindo o microfone. Eu também vou circular e distribuir o microfone. Eu queria saber quem quer se inscrever já de início para fazer algum comentário breve. Não se acanhem, fiquem se sentindo em casa. Essa aqui é uma Casa da Cultura Afro-Brasileiro, que recebe todos os braços abertos. Nossos autores estão aqui prontos para responder as suas perguntas e dúvidas e comentários. Convidamos a todos ao coffee break e sessão de autógrafos. Esse é um momento de troca e aproximação, pois, como nos ensinam as tradições africanas, o conhecimento se constrói na convivência.